Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para o Midrash da Parashá Vaikra. E nós começamos com uma curiosidade. Você sabia que as crianças judias começam a estudar a Torá com a Parashá Vaikra? Quando uma criança judia começa a estudar a Torá, seus pais ficam muito orgulhosos dela. Com a ajuda de Deus, ela estudará mais e mais Torá e cumprirá mais e mais mitzvot. Na Europa, em muitas cidades e vilarejos, o pai costumava carregar seu pequeno filho envolvido no talite do pai para a sala de aula no primeiro dia em que ele aprenderia o Aleph Beit. No caminho, o pai puxava seu talite sobre o rosto do menino, de modo que ele não visse coisas feias ou impróprias. Antes de o menino começar a ler o Aleph Beit, o Rebbe da classe colocava um pouco de mel sobre as letras. Então, quando o pequeno menino lia o Aleph corretamente, seu Rebbe deixava que ele lambesse o mel sobre a letra Aleph. E quando o menino lia a primeira letra Beit certinho, o Rebbe de novo deixava que ele lambesse o mel sobre esta letra. Era assim que o menino descobria quão doce é estudar Torá. Quando a classe estivesse pronta para aprender Humash, o Rebbe começaria primeiro a estudar com as crianças os primeiros versículos da Parashá Vaikra, antes mesmo de começar Bereshit. Por que por esta Parashá? Vaikra fala dos Korbanot, sacrifícios. Nossos sábios explicam que por esta razão ela é apropriada para as crianças pequenas estudarem. Quando um judeu estuda as leis de Korbanot, Hashem considera como se ele tivesse de fato oferecido um korban. Crianças pequenas ainda são puras, sem pecados. Quando elas estudam sobre os Korbanot, Hashem considera como se elas tivessem trazido o Korbanot para ele em um Mishbeach, altar. Como o melhor tipo de Korban é aquele trazido por um tzadik, Hashem gosta mais dos Korbanot das crianças, pois elas são tzadikim, livres de pecados. Agora vamos a Parashá. Hashem chama Moshe para dentro do Mishkan. A Parashá Vaikra começa exatamente onde o livro Shemot terminou. Talvez você se lembre que depois que Moshe montou o Mishkan, as nuvens de Hashem rodearam o Mishkan por todos os lados e também acima dele. A Shekhinah de Hashem repousou então em uma nuvem dentro do Mishkan. Moshe ficou do lado de fora do Mishkan. Eu não posso entrar sem a permissão de Hashem, ele pensou. O Mishkan é ainda mais sagrado que o Har Sinai, quando Hashem apareceu sobre ele para falar ao povo judeu. Eu, então, não tive permissão de subir no monte até Hashem me chamar. Portanto, eu com certeza não tenho permissão de entrar no Mishkan. De repente, Moshe ouviu uma voz poderosa chamando: Moshe, Moshe. Era a voz de Hashem. Qualquer outra pessoa teria morrido do choque de ouvir, de repente, a poderosa voz de Hashem. Somente Moshe conseguia suportar porque ele era muito sagrado. Estou pronto, respondeu Moshe. Entre no Mishkan, ordenou Hashem. Eu quero falar com você. Moshe entrou. Quando ele estava ainda na soleira, ele ouviu a voz de Hashem falando com ele de sobre o Aron, onde a Shekhinah repousava. Moshe, ordenou Hashem, eu quero que você fale aos judeus palavras que farão com que eles melhorem seu comportamento. Diga a eles também quão grande é o meu amor pelo povo judeu, porque eu os amo. Minha Shekhinah repousa no Mishkan, e por causa deles eu ensino a você meus mandamentos. Ensine a Bnei Israel as leis dos Korbanot. Eles construíram o Mishkan.
mas não sabem como servir a mim dentro dele. Somente se eles oferecerem Korbanot, minha Sheriná continuará a repousar no Mishkan. Por que Hashem honrou tanto Moshe? Hashem honrou Moshe mais do que a qualquer outro judeu. Somente Moshe foi convidado por Hashem para entrar no Mishkan, ouvir suas palavras, ninguém mais. O motivo para isto é que Moshe sempre se sentiu humilde e insignificante. Ele não buscava a honra. Pelo contrário, ele fugia de honrarias e elogios. Nossos sábios ensinam esta regra: se alguém foge da honra, a honra irá atrás dele. Mas se alguém corre atrás da honra, a honra fugirá dele. Em outras palavras, a pessoa que é modesta e se sente significante acabará recebendo de Hashem a honra que ela merece, enquanto a pessoa que é orgulhosa e se acha importante não será honrada no final. Moshe foi muito honrado por Hashem, já que ele nunca se achou grande ou importante. Você pode perguntar: Moshe não sabia realmente que ele era a pessoa mais importante de todo o povo judeu? Afinal, ele tirou Bnei Israel do Egito, abriu o Yam Suf para eles e lhes deu a Torá de Hashem. Ele não sabia que era uma pessoa especial? Para responder esta pergunta, vamos a uma história. O Rav que se orgulhava de seu conhecimento. Em uma pequena cidade viviam pouquíssimos judeus. Eles guardavam o Shabat, comiam kasher e rezavam juntos com o Minyan. Mas, como a cidade não tinha uma yeshivá, eles mal sabiam ler hebraico. Somente um homem entre eles havia aprendido o Torá com seu pai. Ele sabia como ler e traduzir o Humash e Mishnayot, e ele podia ler Alahot em um Kitsur Shulchan Aruch, um resumo das leis judaicas. Como ele sabia muito mais que os outros, ele agia como o Rav da comunidade. Ele era muito honrado, respeitado por todos, que achavam que ele era um grande Talmid Raham. Com o tempo, ele começou a considerar a si próprio um estudioso da Torá muito especial e importante. Certa vez, um judeu de uma comunidade grande e muito afastado veio visitar a cidade. Ele sofria de uma doença que lhe causava dificuldades respiratórias e seu médico lhe disse que o ar puro daquela cidadezinha o ajudaria. O homem que atuava como Rav o convidou para ficar em sua casa. O Rav observou como este judeu cuidadosamente fazia Netilat Yadai antes das refeições, como ele pronunciava a Berahá devagar e em voz alta, pensando sobre cada palavra antes de pronunciá-la, e como depois da refeição ele recitava o Birkat Amazon palavra por palavra. Ele observou como o hóspede rezava e como ele se concentrava no significado das palavras que estava dizendo. De repente, Urav se sentiu envergonhado. Ele compreendeu quão pobre era sua própria oração e quão inadequada era a maneira como cumpria as mitzvot. Quanto mais ele observava e analisava o visitante, mais humilde Urav se sentia. O visitante cumpria a lahot que os judeus da cidadezinha não cumpriam corretamente. Ele sabia o suficiente para mostrar a eles que suas mezuzot e tefilim não estavam perfeitamente kasher, e ele encorajava aqueles judeus a estudarem Torá todos os dias. Quando Rav tomou consciência de quanto conhecimento de Torá lhe faltava, ele não mais sentiu orgulho de si mesmo. A explicação desta parábola. Moshe nunca sentia orgulho de si, porque quando ele subiu no Har Sinal, ele viu anjos sagrados e perfeitos servindo a Hashem dia e noite, e ele teve um vislumbre da grandeza de Hashem. Depois de ter visto os anjos, Moshe se sentiu muito envergonhado. Ele pensou: eu não sirvo a Hashem tão bem quanto os anjos, nem mesmo 1/1000 disso. Eu devo me esforçar mais para melhorar. E quando Moshe viu outros judeus que pecavam ou não,
se esforçavam para servir a Shem, ele pensou: eles não têm culpa, pois eles não viram a imensa glória de Hashem nos céus. Eu vi a grandeza de Hashem. Por isso Hashem pede de mim mais do que a qualquer outra pessoa. E assim Moshe sempre se sentiu humilde. Uma explicação do Midrash. O pequeno Aleph no final da palavra Vaikra. Se você olhar no Humash, na primeira palavra da Parashat, Vaikra, e ele, Hashem, chamou Moshe, você verá que a letra Aleph é pequena. Qual a razão disso? Moshe era muito humilde. Quando Hashem falou a Moshe para escrever a palavra Vaikra, Moshe disse: devo escrever que o Senhor chamou apenas a mim para dentro do Mishkan? Isso soa muito soberbo. Deixe que eu tire a letra Aleph do final da palavra Vaikra. Então a palavra ficará Vaiker. Isto significará que o Senhor somente chamou meu nome por acaso. Hashem ordenou a Moshe: não, você deve adicionar a letra Aleph à palavra. No entanto, eu deixarei você escrevê-la menor do que as outras letras. Assim, o pequeno Aleph nos lembra de quão humilde era Moshe. Você sabia que antes do Mishkan ser construído, houveram também sacrifícios? Você acha que ninguém ofereceu korbanot de animais antes de o Mishkan ter sido construído? Pois isso não é verdade. Consegue pensar em algumas pessoas que ofereceram animais como korbanot mesmo antes que o Mishkan existisse de fato? Houveram 7 pessoas. O primeiro foi Adam, o segundo, Evel, o terceiro, Noar, o quarto, Abraham, o quinto, Yitzhak, o sexto, Yaakov e o sétimo, Moshe. Quando estes tzadikim ofereceram sacrifícios? Adam. Hashem criou Adam no 6º dia da criação. Naquele dia, Adam comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento. Ainda assim, Hashem permitiu que ele continuasse no Gan Eden até o final do Shabat. Naquele Shabat, Hashem fez com que uma luz brilhasse no Gan Eden até mesmo à noite. Somente depois do Shabat, quando Adam foi expulso, ele conheceu pela primeira vez a escuridão profunda da noite. Adam não sabia o que era a noite. Talvez Hashem trouxe a escuridão por causa do meu pecado, ele pensou aterrorizado. A noite se foi, e na manhã seguinte o sol nasceu e encheu o mundo com uma luz brilhante. Quão feliz ficou Adam! Depois da noite, Hashem fez com que o sol nasça para trazer luz, ele exclamou. Adam ficou aliviado e quis mostrar que estava arrependido de ter comido do fruto proibido. Assim ele construiu um Mishbeach e ofereceu o boi sobre ele. Ele escolheu um boi com apenas um chifre em sua testa. Este foi o primeiro corban a ser oferecido. O segundo foi Evel, o filho de Adam. Evel sentiu vontade de dar um presente a Hashem. Ele, portanto, ofereceu o melhor de seus carneiros no Mishbeach, construído por seu pai. O terceiro foi Noar. Depois que Noar saiu da Tevá, da arca, ele ofereceu korbanot para agradecer a Hashem por ter permitido que ele e sua família sobrevivessem ao Mabul, o dilúvio, e reconstruíssem o novo mundo. Hashem ficou satisfeito com os korbanot de Noar e prometeu: nunca mais eu trarei outro Mabul sobre a terra. O quarto foi Abraham. A Torá nos conta que Abraham construiu 4 altares e ofereceu korbanot sobre eles. O quinto foi Yitzhak. Ele construiu um altar. O sexto foi Yaakov, que construiu 2 altares. E o sétimo, sob a liderança de Moshe, korbanot eram oferecidos antes mesmo de o Mishkan ter sido construído. Moshe construiu um Mishbeach depois da batalha contra Amaleque.
Hashem também lhe disse para instruir os primogênitos de Bnei Israel a oferecer Corbanot ao pé do Har Sinai antes do Matan Torá. Todos estes tzadikim sabiam as leis da Torá antes mesmo de ela ter sido dada. Portanto, eles ofereceram em seus altares somente as espécies de animais que eram kasher para Corbanot. Como um corban ajuda o pecador a ser perdoado por Hashem? Um judeu que faz uma haverá, um pecado contra Hashem, o Rei dos Reis, merece morrer. O anjo acusador no céu reclama com Hashem: tire sua neshama, sua alma. Mas Hashem, em sua misericórdia, responde ao anjo acusador: eu aceitarei a morte de um animal no lugar da morte do pecador. Quando a pessoa que pecou coloca ambas as mãos sobre a cabeça do animal e recita o vidui, a confissão, eu fiz este e este pecado e eu sinto muito por isso, ele pensa. Eu realmente merecia morrer por ter ido contra Hashem, mas Hashem misericordiosamente aceita a morte deste animal no lugar da minha. Enquanto o animal é abatido, ele pensa: eu merecia ser abatido. Enquanto o animal é queimado, ele pensa: eu merecia ser queimado. Quando Hashem vê como o pecador está realmente arrependido de sua haverá, Hashem o perdoa e aceita a morte do animal no lugar da dele. Quais animais são kasher para Korbanot? Nenhum animal silvestre, mesmo que kasher para o consumo, pode ser sacrificado no Mishbeach. De todos os animais, Hashem determinou somente 3 tipos: boi e vaca, carneiro e ovelha, bode e cabra. Somente 2 tipos de pássaros são permitidos: pombas e rolas. Uma das razões por que Hashem escolheu somente estes animais domésticos e pássaros é que eles são pacíficos. Você sabe quão serena é uma ovelha e quão dócil é uma pomba? Embora eles sejam atacados pelos outros, eles nunca atacam ninguém. Nossos sábios ensinam: é melhor ser insultado do que insultar os outros. É melhor ser atacado do que atacar os outros. Não é a maneira judaica atacar os outros, para mostrar que Hashem gosta daqueles que são pacíficos. Ele escolheu animais e pássaros pacatos para o Mishbeach. Outra razão por que as pombas foram escolhidas entre os pássaros é que a pomba e o pombo sempre estão juntos. Eles nunca se abandonam. Mesmo se o pombo morre, a pomba jamais se junta a outro pombo. Nós aprendemos lealdade com as pombas. Da mesma forma, nós judeus somos leais a Hashem. Uma explicação do Midrash. O que os animais podem nos ensinar? Muitos animais foram criados por Hashem com boas midot, traços de caráter, para que pudéssemos aprender com o comportamento deles. Por exemplo, gatos são limpos e recatados, formigas são honestas, pombas são leais. O Midrash nos conta sobre um formigueiro onde todas as formigas estavam juntando grãos de trigo. Uma delas acidentalmente deixou cair um grão e continuou andando. Toda formiga que passava perto do grão cheirava-o e deduzia pelo cheiro que aquele não era seu. Centenas de formigas passaram, mas nenhuma delas pegou o grão que não lhe pertencia. Finalmente, a formiga que tinha deixado o grão cair voltou e pegou-o novamente. Pombas são leais. Como explicamos, o pai pomba e a mãe pomba nunca se separam um do outro para ir com um pássaro estranho. Se Deus nos livre e Hashem não nos tivesse dado a Torá, nós poderíamos aprender várias boas midot com os animais. Se você pensar sobre isto, certamente encontrará mais exemplos de animais que ensinam a você boas qualidades ou hábitos. Como um judeu escolhe um corban?
Quando o judeu decide oferecer uma ovelha como corbã, ele vai até o seu curral e olha em volta. Ali há todos os tipos de carneiros, saudáveis e fortes, doentes e fracos, grandes, pequenos. Qual ele deve escolher para o corbã? Ele pensa. Primeiro, preciso examinar o animal para me certificar de que ele não apresenta nenhum defeito físico. Do contrário, ele não será aceito como corbã. Mas qual animal devo escolher? Eu posso cumprir a mitzvah com um carneiro pequeno e fraco. Isto me sairá mais barato do que pegar um carneiro grande e forte. Você se lembra da história de Caim e Evel? Em Bereshit, Hashem ficou satisfeito com o corbã de Evel, porque Evel trouxe seu melhor carneiro, o mais gordo. A Torá nos conta esta história para nos ensinar a agir da mesma forma. Um judeu não deve trazer um corbã barato. Ele deve tentar dar como corbã a Hashem o melhor animal que tiver. E da mesma forma, sempre que ele cumprir uma mitzvah, ele deve fazê-lo da melhor maneira possível. Por exemplo, se você construir um Beit HaKnesset, sinagoga, faça o mais bonito do que sua própria casa. Se você convidar um pobre para a sua mesa, ofereça a ele a melhor comida que você tiver. Se for vestir uma pessoa pobre, a melhor maneira de cumprir esta mitzvah é vesti-la com as melhores roupas que puder lhe dar. Um judeu que age desta maneira ganha um grande zehut, mérito, e é amplamente recompensado por Hashem. Os diferentes tipos de Korbanot. Existem 5 tipos. O Olá, que é a oferenda completamente queimada. Minhá, a oferenda de farinha. Shelamim, a oferenda de paz. Hatat, a oferenda de pecado. Asham, a oferenda por uma má ação. Olá, a oferenda que é completamente queimada. Essa oferenda pode ser um animal ou um pássaro. Os detalhes para cada tipo são diferentes. Uma olá de animal. Se a pessoa deseja doar um corbã, ela deve dizer: Eu trarei um sacrifício de olá para Hashem. Então ela pega um macho dentre os animais kasher da fazenda, um touro ou um carneiro ou um bode. O animal não pode ter nenhum defeito em seu corpo. A pessoa traz o animal para Azará, o pátio do Beit Hamikdash. Ali, ela coloca suas mãos sobre a cabeça do animal, enquanto recita o vidui. Ela admite o pecado ou pecados pelo qual está trazendo este corbã. Embora um judeu traga um olá por vontade própria, isto o ajuda a ser perdoado por algumas averot, pecados. Quais averot Hashem perdoa se a pessoa trouxer um sacrifício de olá? São 3 tipos. Primeiro, se a pessoa teve maus pensamentos e fez techuvá por eles, o corbã olá expia por estes pensamentos errados. Segundo, se por engano a pessoa deixou de fazer uma mitzvah da Torá que deveria ter sido cumprida e ela fez techuvá, a olá ajuda para que seu pecado seja perdoado. Por exemplo, um judeu não comeu matzá na primeira noite de Pêssar porque ele não sabia que isto era uma mitzvah. Se ele descobrir sobre esta mitzvah, fizer techuvá por tê-la perdido e então trouxer uma olá, Hashem o perdoará. Terceiro, a olá também expia por averot, pecados, que podem ser corrigidas por meio do cumprimento de uma mitzvah. Por exemplo, é proibido roubar de outra pessoa, mas se um judeu pecou e roubou, a Torá dá a ele a mitzvah de corrigir seu pecado. Devolva o objeto roubado. Depois que ele devolver o objeto, se ele fizer a techuvá e trouxer um corbã, o olá, Hashem o perdoará. A olá é um dos korbanot mais sagrados.
Ela é chamada de Kodesh Kodashim. B. Uma olá de pássaro. Um sacrifício de animal é sem dúvida muito mais caro do que um pássaro. Se um judeu quer doar uma olá a Hashem, mas não tem condições de comprar ou se desfazer de um animal, ele pode então doar um pássaro kasher, uma rola ou uma pomba. Ele leva o pássaro para o Cohen, mas não coloca suas mãos semirá sobre o pássaro, como no caso do animal. O Cohen mata o pássaro apertando a parte de trás de seu pescoço, melicá. Antes de o pássaro ser queimado no Mishbeach, o Cohen tira seu estômago e joga-o fora. Ele não pode ser queimado como parte do Corban. Por quê? Porque pássaros roubam comida. Eles pegam grãos onde quer que os encontrem, não se importando com quem seja o dono. Por outro lado, Hashem aceita os estômagos dos bois, carneiros e bodes, e suas fêmeas, porque eles comem somente a comida de seu dono. Hashem ordenou que os pássaros fossem queimados no Mishbeach, ainda com suas penas. Eles não devem ser depenados. Você alguma vez já sentiu o cheiro de penas queimadas? O odor é tão desagradável que você tem vontade de sair correndo. Então, por que Hashem ordenou que os pássaros fossem queimados no Mishbeach com suas penas? Porque se o pássaro fosse oferecido no Mishbeach sem suas penas, ele pareceria muito pequeno e insignificante. A pessoa que traz um pássaro como corban é normalmente muito pobre. Hashem quis que o corban do homem pobre parecesse o maior e mais impressivo possível. Para Hashem, o corban do pobre é tão querido quanto a oferenda cara do rico. De fato, a Torá chama o odor da oferenda de pássaro de um odor agradável, embora seu cheiro seja desagradável, para mostrar como Hashem fica feliz com esta oferenda. Nossos sábios nos ensinam esta regra. Não importa para Hashem se a pessoa pode oferecer um corban caro ou barato. O que ele quer é que a pessoa traga o corban Leshem Shemaim, por amor a Hashem, e não para ganhar honra. O segundo é Minhá, a oferenda de farinha. Hashem diz: um judeu que é rico deve oferecer um animal como sacrifício de olá. A pessoa que não tem condição de oferecer um animal pode oferecer então um pássaro. E um judeu que é tão pobre que não consegue nem dar um pássaro pode levar azeite e farinha para o Beit HaMikdash. Parte da massa feita com estes ingredientes será queimada no Mishbeach. A oferenda de farinha era chamada de minhá. A palavra minhá significa presente. Embora o presente do homem pobre para Hashem custasse muito menos do que um animal ou um pássaro, Hashem o apreciava muito, pois Hashem sabia que o homem pobre poderia ter usado esta farinha para fazer pão para si. Mas, mesmo assim, ele deu sua comida como um presente para Hashem. Ele poderia até passar fome por estar oferecendo sua farinha como minhá. Portanto, Hashem diz: o Corban Minhá é muito precioso para mim. É como se o homem pobre tivesse oferecido sua própria vida no Mishbeach. Assim como o Olá, a oferenda de Minhá pertence ao grupo de Korbanot, que são Kodshei Kodashim, os sacrifícios mais sagrados. Hashem quer que o homem pobre pense: embora eu não tenha dinheiro para um corban de animal, eu ainda posso trazer um corban do tipo mais sagrado. Assim Hashem colocou Minhá entre os corbanot mais sagrados. Vamos ver agora o quanto Hashem aprecia o presente do homem pobre, mesmo que ele não custe muito dinheiro. Vamos a uma história. O tzadik que era muito pobre para doar um corban para o Beit HaMikdash. Rabi Hanina ben Dossa viveu na época do segundo Beit HaMikdash.
Todos os seus vizinhos e amigos com frequência doavam korbanot para o Beit HaMikdash. Um prometia: eu trarei um korban olá para Hashem. Outro garantia: eu oferecerei um korban shelamim para Hashem. Rabi Hanina desejava de todo o coração dar um korban para Hashem, mas ele não podia, já que era muito pobre para comprar um animal ou até mesmo um pássaro. E ele não tinha dinheiro nem para comprar farinha para um korban minhá. Quão grande era a pobreza na casa de Rabi Hanina. Mas, certa vez, quando Rabi Hanina estava andando nos arredores da cidade, ele notou uma pedra muito grande. Aí estava um presente para Hashem que não custava dinheiro nenhum. Tudo o que ele precisava era investir tempo e esforço. Rabi Hanina pegou emprestado algumas ferramentas para alisar a pedra e poli-la. Então ele desenhou e pintou lindos desenhos por toda a pedra, até ela se tornar uma obra de arte. A pedra daria um belo ornamento para o Beit HaMikdash. Eu prometo levar esta pedra para Jerusalém, declarou Rabi Hanina. Mas a pedra era muito pesada para Rabi Hanina carregá-la sozinho. Então ele foi em busca de pessoas dispostas a ajudá-lo a levar a pedra para Jerusalém. Rabi Hanina encontrou 5 ajudantes. Quanto vocês cobrarão para levar esta pedra para Jerusalém? Perguntou Rabi Hanina apontando para a pedra. 50 selaim, eles responderam. 50 selaim? Rabi Hanina balançou sua cabeça. Eu, no momento, não tenho todo esse dinheiro. Hashem não queria que Rabi Hanina se sentisse angustiado por ter prometido levar a pedra para Jerusalém, e agora não poderia cumprir sua promessa. Assim Hashem enviou 5 anjos com a aparência de simples trabalhadores. Rabi Hanina os viu andando pela estrada e lhes fez a mesma pergunta que fizera aos outros 5 trabalhadores. Nós levaremos a pedra para Jerusalém, eles anunciaram, se você nos der 5 selaim. Você também deve nos ajudar a erguê-la. Rabi Hanina concordou. Ele ergueu a pedra juntamente com os homens e, milagre dos milagres, um momento depois, eles todos estavam na cidade de Jerusalém. Rabi Hanina pegou 5 selaim para pagar aos trabalhadores, mas eles haviam sumido. Maravilhado, Rabi Hanina trouxe esta pedra ornamental como um presente para o Beit HaMikdash. Ele também contou aos juízes do grande Sanhedrin sobre os acontecimentos incomuns. Para nós, parece, os juízes do Sanhedrin disseram, que aqueles não eram homens, eles deviam ser anjos. Como Rabi Hanina não queria ficar com os 5 selaim que havia prometido aos trabalhadores, ele os entregou para os sábios darem como de tzedakah. Nós vemos desta história que Hashem valoriza um presente no qual a pessoa investiu consideração e esforço, porque Hashem viu o imenso desejo de Rabi Hanina de dar a Hashem um presente. Ele realizou milagres para ajudá-lo a levar a pedra para Jerusalém. Por outro lado, Hashem não perdoa um pecador se ele apenas comprar um korban caro para o Mishbeach, mas não se arrepender e melhorar seu comportamento. Quando um judeu traz uma oferenda, Hashem conhece suas verdadeiras intenções. Como a minhá é oferecida? Um judeu que oferece uma minhá deve trazer no mínimo um isaron, cerca de 2,5 kg de farinha para o Mishkan ou Beit HaMikdash. Ali ele coloca a farinha em um keli sharet, uma frigideira especial, onde já fora derramado um pouco de azeite. Ele coloca mais azeite sobre a farinha e mistura tudo e depois salpica levoná, uma especiaria de cheiro adocicado, sobre a mistura para dar ao korban um odor agradável. Então ele entrega a frigideira ao Cohen. O Cohen leva a frigideira para o Mishbeach e ali faz a quemitzá.
O que é Kemitzá? O Cohen coloca seus 3 dedos do meio dentro da farinha e recolhe o tanto de farinha que seus dedos conseguem segurar. Ele pressiona seus dedos contra sua palma e então usa seu polegar e seu dedo mínimo para tirar o excesso de farinha. O Cohen queima o cometz, a farinha que ele recolheu entre seus 3 dedos e a palma de sua mão, no mishbeach. O restante da farinha é assado e comido pelos Kohanim na Azará, pátio do Beit HaMikdash. Aquele que trouxe a oferenda não pode comer nenhuma parte da minhá. Há vários tipos de oferenda de minhá. O tipo de minhá de onde o Cohen retira um cometz da farinha antes de assá-la é chamada de minhá solet, a farinha de minhá. Outros tipos de oferenda de minhá são assados primeiro. Somente depois disso é que o Cohen faz kemitzá e queima o cometz no mizbeach. Algumas oferendas de minhá são fritas em frigideiras funda. Se uma minhá é frita em uma frigideira funda, ela é chamada de minhá marreshet. Se a minhá é frita em uma frigideira plana, ela é chamada de minhat mahavat. É proibido deixar a massa da oferenda de minhá fermentar ou adoçá-la. Nós devemos pôr sal em todos os korbanot. A Torá deu estas 3 regras para os korbanot. Primeiro, toda a farinha deve ser assada rapidamente para evitar que a massa fermente. Mesmo que a Torá chame algumas oferendas de minhá de halot, elas são matzot, pão não fermentado. Era proibido adoçar as oferendas de farinha com mel ou outros adoçantes, como sucos de fruta. Em todos os korbanot, tanto os de animais quanto os de farinha, deveria ser colocado sal. Há várias razões para salgar os korbanot, entre elas: se você espalha bastante sal em carnes e vegetais, eles se mantêm por um longo tempo sem estragar, e o próprio sal jamais se estraga. Hashem nos ordenou colocar sal em nossos korbanot para mostrar que os korbanot são um pacto eterno entre Hashem e Bnei Israel, mesmo nos dias de hoje, quando não temos o Beit HaMikdash e não podemos oferecer korbanot. Hashem perdoa nossos pecados se estudamos as leis dos korbanot, e quando o terceiro Beit HaMikdash for construído novamente, nós vamos oferecer korbanot. E você sabe o que fazemos hoje para nos recordar da mitzvah de salgar os korbanot? Nós colocamos sal sobre a mesa quando fazemos uma refeição, porque nossa mesa é similar a um mishbeach. O Midrash acrescenta outra razão para salgar os korbanot. No segundo dia da criação, Hashem dividiu as águas. A uma parte delas ele ordenou: fiquem nos céus. E a outra parte ele ordenou: fiquem na terra. As águas da terra reclamaram: nós queremos ficar nos céus perto do Senhor Hashem. Assim Hashem consolou as águas da terra. Eu usarei a água da terra para o meu serviço no Beit HaMikdash. Sal do mar será espalhado sobre todos os korbanot. Terceiro, Shelamim, a oferenda de paz. Até aqui nós aprendemos sobre 2 tipos de korbanot, olá e minhá. A seguir, a Torá explica as leis do Korban Shelamim, a oferenda de paz. Quando o judeu oferece um Shelamim? Quando ele está feliz e quer comer carne com sua família e amigos, mas ele também quer tornar sua refeição sagrada ao compartilhá-la com Hashem e com seus Kohanim. Se alguém oferece uma olá ou uma minhá, ele não tem permissão de comer nenhuma parte do korban. Assim, ele pode oferecer um boi, uma vaca, um carneiro, ou uma ovelha, ou um bode, ou uma cabra, como korban shelamim. O dono traz o animal para a Azará e coloca suas mãos sobre a cabeça do animal, semirá. Como o korban shelamim não expia por um pecado, mas sim expressa felicidade e gratidão a Hashem, o dono não recita vidui. Ao invés disso,
Ele agradece e louva Hashem enquanto coloca suas mãos sobre a cabeça do animal. O Cohen espalha um pouco do sangue do Corban sobre o Mishbeach. Então, uma parte do animal é queimada no Mishbeach, outra parte é dada aos Kohanim e o restante é comido pelo dono do Corban e sua família dentro da cidade de Jerusalém. Um dos motivos por que este Corban é chamado de Shelamim é que ele traz Shalom, paz, para todos os envolvidos nele. O dono compartilha sua felicidade com os Kohanim e ele e sua família comem a maior parte do Corban. Como ele é compartilhado por todos, ele faz com que todos fiquem em paz e amizade uns com os outros. Quarto, Hatat, a oferenda por um pecado. Até agora, a Torá tratou de 3 korbanot, Olá, Minhá e Shelamim. Estes eram trazidos por um judeu que queria dar um presente para Hashem. Agora a Torá fala de um korban que deveria ser trazido por causa de uma verá, pecado cometido por um judeu. Este korban é chamado de Hatat. A palavra Hatat deriva da raiz Hatá, que significa pecado. Este corban era oferecido por alguns tipos de pecado que um judeu cometia sem querer. O que significa pecar sem querer? Existem 2 maneiras de isto acontecer. A pessoa desconhece a Halahá, a lei judaica. Por exemplo, ela cozinha em Shabat porque não sabe que é proibido cozinhar em Shabat. A pessoa se engana com os fatos, por exemplo, ela sabe que é proibido cozinhar em Shabat, mas se esqueceu de que hoje é Shabat e acabou cozinhando. Em ambos os casos, o judeu cometeu apenas um engano. No entanto, a Torá afirma que ele fez algo errado e precisa trazer um Corban Hatat para Hashem, perdoar seu pecado. Por que alguém deve ser culpado por um pecado cometido por engano? Vamos analisar novamente as 2 maneiras pelas quais a pessoa pode pecar involuntariamente. O primeiro caso é o do indivíduo que desconhece a lei da Torá para uma determinada situação. Ele é culpado de não estudar a Torá o suficiente. Ignorância não é uma boa desculpa. Se você avança o sinal vermelho e um policial para você, faria sentido dizer a ele que você nunca estudou as regras de trânsito? O policial diria que é responsabilidade sua conhecer as leis do trânsito. Da mesma forma, um judeu deve estudar Torá para saber o que lhe é permitido ou não fazer, o que ele tem obrigação de fazer e o que deve evitar. O segundo caso é de alguém que pecou porque se esqueceu que era Shabat. Ele também é culpado. Deveria ter sido mais cuidadoso para não deixar um engano acontecer. Em questões que são muito importantes para a pessoa, ela normalmente toma um cuidado extra para não cometer enganos. Se ela é negligente com uma mitzvah, isso mostra que as mitzvot não são tão importantes para ela. Quinto, Asham, a oferenda por uma má ação. Além do Hatat, a Torá nos ensina sobre outro corban que é oferecido por uma má ação. Existem 6 motivos por que a pessoa deve trazer um Asham e 3 deles são mencionados em nossa paraxá. Primeiro, a oferenda de Asham por roubar dinheiro. Vamos supor que um judeu roube dinheiro de outro judeu e então jure em falso diante de um Beit Din, afirmando que não roubou. Mais tarde, ele se arrepende e deseja fazer techuvá. Ele deve pagar a quantia que roubou, mais uma multa de 1/5 deste valor. Ele deve também oferecer um sacrifício chamado Asham Gezelot, a oferenda de Asham por roubo de dinheiro. Segundo, a oferenda de Asham por usar a propriedade do Beit HaMikdash. Um judeu é proibido de usar em proveito próprio qualquer objeto que pertença ao Beit HaMikdash. Ele não pode pegar nenhuma parte de um corban que deve ser queimado no Mishbeach ou comido pelos Kohanim.
Ele também não pode usar dinheiro ou objetos que pertencem ao Beit HaMikdash. Se ele utilizar qualquer propriedade do Beit HaMikdash para seu próprio proveito, seu pecado é chamado de Meilá, fazer uso de algo que pertence a Hashem. Para expiar este pecado, a pessoa deve devolver o objeto, pagar uma multa de 1/5 do valor do objeto e então oferecer um sacrifício de Hashem, chamado de Hashem Meilot. O Hashem da incerteza. Um judeu deve oferecer um Hashem Talui se ele acha que cometeu um determinado tipo de haverá, um pecado, mas não tem realmente certeza do que cometeu. Por exemplo, ele comeu carne que continha gordura. Depois ele descobriu que esta gordura poderia ser Helev, gordura proibida. O castigo por comer Helev é caret, morrer prematuramente sem deixar filhos. Ele não tem certeza de que a gordura que comeu era proibida ou não. Neste caso, ele deve trazer um Hashem Talui, um Hashem de dúvida, para o Beit HaMikdash. Este Corban é chamado de Talui porque ele suspende a punição de Hashem até a pessoa descobrir se ela pecou ou não. Se mais tarde ela descobre que a gordura não era kasher, ela então deve trazer um Corban Hatat. Quando Rabi Akiva lia o passuque que falava que a pessoa deve trazer um Corban se ela acha que comeu gordura não kasher, conforme Vaikra 5:17, ele chorava e comentava: se Hashem é tão estrito com um judeu que quer comer gordura kasher, mas lhe foi servido gordura não kasher, quanto mais rigoroso ele é com alguém que come gordura não kasher de propósito. O único animal que pode ser trazido como um Hashem é um carneiro. O pecador leva-o para o Beit HaMikdash, coloca suas mãos sobre a cabeça do animal, a semirá, e recita vidui pelo seu pecado. Este Corban faz parte do grupo de Kodshei Kodashim, os tipos mais sagrados de Korbanut. 3 sacrifícios de Hatat especiais. A Paraxá também fala sobre 3 casos especiais de sacrifício de Hatat. Primeiro, o Corban de um Cohen Gadol, sumo sacerdote que pecou. Um Cohen Gadol é normalmente um grande sábio da Torá. Ele frequentemente era uma pessoa tão grande que podia decidir uma alahá, uma questão sobre a lei judaica. O que acontecia se um Cohen Gadol cometesse um engano? Se ele decide que certo ato é permitido quando na realidade é proibido e então ele comete um haverá, porque, de acordo com sua decisão, o ato foi permitido e mais tarde ele descobre que errou e que cometeu uma haverá, então ele deve trazer um sacrifício de Hatat, chamado de o Corban do Cohen Gadol, que foi ungido com o Shemem Hamishá. Ele deve trazer um touro à entrada do Beit HaMikdash, colocar suas mãos sobre a cabeça do animal e recitar o vidui. Desta forma as pessoas verão que até mesmo o mais sagrado dos judeus, o Cohen Gadol, admite seu erro. Depois disso, nenhum judeu mais se envergonhará de recitar o vidui por seus pecados. 2. O Corban Hatat de um Sanhedrin que pecou. O grande Sanhedrin é o tribunal de justiça mais elevado do povo judeu. Ele é composto de 71 juízes. Este Sanhedrin se reúne em uma das câmeras do Beit HaMikdash e trata dos casos que são muito complicados para algum outro Beit Din ou Sanhedrin pequeno resolver. O que acontece se o grande Sanhedrin toma uma decisão errada e faz com que a maioria das pessoas siga esta determinação? Quando, mais tarde, o Sanhedrin entende que errou, cada tribo do povo judeu oferece um touro como sacrifício de Hatat. Este Corban é chamado de o touro oferecido por um pecado que o público desconhecia. 3 dos juízes do Sanhedrin colocam suas mãos sobre as cabeças dos animais e recitam o vidui. A Torá ordena que tal Corban seja trazido a fim de encorajar o Sanhedrin a ser ainda mais cuidadoso
antes de tomar uma decisão alárrica. Terceiro, o Corban Hatat de um rei que pecou. Um rei judeu deve trazer uma cabra como sacrifício de Hatat se ele comete por engano determinados pecados. O próprio rei tinha que levar seu animal até a Azará, colocar suas mãos sobre a cabeça dele e recitar o vidui. Quão encorajado o povo ficava a reconhecer seus erros e ver que até mesmo o rei admitia seu pecado. Uma história do Midrash. Milagres relacionados aos Korbanot. Nossos sábios nos contam que havia 10 extraordinários milagres que costumavam ocorrer no Beit HaMikdash. Eis aqui 2 deles. Não era sempre que a carne dos Korbanot era queimada e comida logo depois. Às vezes havia tantos sacrifícios de olá prontos para ser queimados no Mishbeach que algumas partes dos Korbanot esperavam por dias em cima do Mishbeach até serem queimados. O Mishbeach ficava na Azará, um pátio aberto sem telhado. Normalmente, carne crua que é deixada em um lugar aberto, principalmente em dias quentes, começa a apodrecer. Mas isto nunca acontecia com os Korbanot. Os pedaços de carne sobre o Mishbeach sempre permaneciam frescos. O mesmo ocorria com o Korbanot do tipo Shelamim, que o dono tinha permissão de comer até 2 dias depois do abate. Não havia geladeiras na época do Beit HaMikdash. Ainda assim, uma família que desejava comer a carne de seu Shelamim somente no 2º dia depois do abate do Corban não precisava ficar com medo de que sua carne estragaria. Ela sempre permanecia fresca até ser consumida. Outro milagre era a ausência de moscas na parte da Azará, onde os Korbanot eram lavados depois do abate. O pátio era descoberto e normalmente sangue e carne em lugares abertos atraem milhares de moscas. Mas a Kedushá, a santidade de um Corban, era tão grande que nem sequer uma mosca tocava na carne depois que ela era abatida. O que significa o aroma agradável que sobe até Hashem quando nós oferecemos um Corban? Rabi Elazar, juntamente com outros sábios da Torá, estava viajando para a cidade de Lud, quando eles avistaram um judeu carregando 3 adassim, ramos de murta. O que você está fazendo com estes adassim? Eles perguntaram ao homem. Eu os uso depois que acaba o Shabat, respondeu o judeu. No Shabat, cada judeu recebe de Hashem uma alma extra, uma medida extra de santidade por causa da santidade do Shabat. Depois que termina o Shabat, a alma extra deixa a pessoa e ela fica triste. Portanto, para alegrar meu coração, eu cheiro estes adassim, depois do término do Shabat. Esta é a razão por que nós cheiramos bessamim, especiarias adocicadas depois do Shabat. Mas por que 3 adassim? Eles perguntaram. Para eu me lembrar de Abraham, Yitzhak e Yaakov, respondeu o judeu. Quando Rabi Elazar ouviu isso, ele explicou. Assim como o cheiro dos adassim alegra o coração das pessoas, também o aroma delicioso dos korbanot deixa Hashem feliz e ele abençoa o mundo. A Torá nos conta que Hashem fica satisfeito com o cheiro agradável dos korbanot. Mas, é claro, Hashem não precisa da alegria proporcionada por nossos korbanot de aroma agradável. Então, o que Hashem aprecia? Que ele pode nos abençoar quando realizamos a Avodá. Abençoar a nós, o povo judeu, dá a Hashem o maior dos prazeres. Quais bênçãos descem ao mundo por causa dos korbanot? Cada espécie de planta ou animal oferecida no Mishbeach traz uma bênção para as plantas e animais daquela espécie.
Por causa das oferendas de Minhá e das outras oferendas de trigo levadas ao Misbeach, os fazendeiros judeus costumavam plantar somente um pouco de trigo e ainda assim colhiam uma safra extremamente grande. Mas depois que o Beit HaMikdash foi destruído e as oferendas de trigo deixaram de ser oferecidas no Misbeach, em um ano em que Hashem estivesse zangado com o povo judeu, um fazendeiro colhia bem menos do que havia plantado. As azeitonas e uvas eram gigantes porque azeite e vinho eram usados no Beit HaMikdash. Enquanto existia o Beit HaMikdash, o número de animais nas fazendas costumava aumentar por causa dos sacrifícios de animais que eram oferecidos diariamente no Mishbeach. Quando os corbanotes cessaram, a quantidade de animais parou de crescer. Quando o Mashiach chegar e Hashem nos der o terceiro Beit HaMikdash, todas estas bênçãos retornarão para nós. Fim da nossa narração. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!